Abba, Pai, queremos te sentir. Aquece o nosso coração. Abba, Pai, queremos te louvar e colher os frutos da adoração. Abba, Pai, queremos te tocar. Vem e toma o teu lugar. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Vem com teu fogo sobre nós. Queremos que a tua glória enche este lugar. Aviva-nos, Senhor. Vem com teu fogo sobre nós. Vem e toma o teu lugar. Abba, Pai, queremos te sentir. Aquece o nosso coração. Abba, Pai, queremos te louvar e colher os frutos da adoração. Abba, Pai, queremos te tocar. Vem e toma o teu lugar. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Vem com teu fogo sobre nós. Queremos que a tua glória enche este lugar. Aviva-nos, Senhor. Vem com teu fogo sobre nós. Vem e toma o teu lugar. Aviva-nos, Senhor. Vem com teu fogo sobre nós. Queremos que a tua glória enche este lugar. Aviva-nos, Senhor. Vem com teu fogo sobre nós. Vem e toma o teu lugar. Toma o teu Aviva-nos, Senhor. Vem com teu fogo sobre nós. Queremos que a tua glória enche este lugar. Aviva-nos, Senhor. Vem.
irmão e minha irmã, graça e paz. Você está no Café com Cristo, uma colherzinha de fé, de esperança, amor e avivamento logo no início do seu dia. Eu gostaria que você desse o like em nosso vídeo, compartilhe o mesmo pelo menos com 5 pessoas. Se você não é inscrito em nosso canal, por favor, se inscreva, acione o sininho e receba todas as nossas notificações das programações da Igreja Metodista Central aqui na cidade de Juiz de Fora. Eu lhe convido a abrir a sua Bíblia comigo no Salmo de número 127, o Salmo da família. A Bíblia nos diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados no sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Amém e amém. Oremos ao Senhor. Ó Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, ó Deus, por este início de semana. Declaramos uma segunda abençoada para os teus filhos e filhas. Que esta semana seja uma semana de muitas conquistas, de muitas vitórias. Nós repreendemos toda a ação do diabo e declaramos, ó Deus, a paz na vida e no dia a dia dos teus filhos e filhas, em nome de Cristo. Amém, amém e graças a Deus. Nós estamos em mais um Café com Cristo. Pastor Carlos, bom dia na paz do Senhor Jesus. Bom dia, meu irmão e minha irmã, graça e a paz. Bom dia, pastor Wesley, Israel. Que seja um dia aí abençoado, na presença do Senhor, e que possamos experimentar o melhor dele neste dia, em nome de Jesus. Graças a Deus, o nosso convidado especial desta manhã de segunda-feira é o nosso irmão Israel. Israel, bom dia na paz do Senhor Jesus. Bom dia, reverendo Wesley, pastor Carlos. Bom dia a todos que assistem o Café com Cristo nesta manhã de segunda-feira. Uma semana abençoada para todos nós. Amém. O nosso tema é: tenho uma profissão para manter o meu chamado. O irmão Israel, a sua profissão, qual a profissão mesmo? É a melhor de todas. É a profissão que eu costumo dizer que cada um que exerce essa minha profissão é um Cristo, é um cristão. É um cristão. É um pequeno Cristo, Porque ama, o pecador, mas odeia o pecado, que é advogado criminal, advogado criminalista em especial. Amém. Então daqui a pouquinho nós teremos um momento devocional e estará ministrando aos nossos corações o nosso irmão Israel. Nós que temos esse tema nestas semanas, eu tenho uma profissão para manter o meu chamado. Nós começamos sempre com música aqui no Café com Cristo, então vamos louvar ao Trino Deus. Celebre ao nosso Deus! Pra um lugar mais alto, e nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, Eu não me desvio! eu não me desvio nunca mais. Eu vou avançar! Eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Quem é o seu alvo? Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo.
crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu. Mais uma vez declare: vou avançar, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, ninguém vai te deter. Graças a Deus, você está no Café com Cristo, uma colherzinha de fé, de esperança, amor e avivamento logo no início do seu dia. Agora um momento devocional. Eu tenho uma profissão para manter o meu chamado. Estará ministrando o nosso irmão Israel. Que Deus possa te usar poderosamente nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom dia para todos de novo. Mais uma vez, cumprimento, os pastores da mesa e agradeço o convite de estar podendo vir aqui compartilhar um pouco, da palavra, da minha experiência que tenho, da minha missão sustentar hoje o meu ministério na igreja, que é a administração. Que quando eu fui chamado para o cargo, o pastor, o reverendo Osman falou: eu estou escolhendo você, Deus me deu direcionamento, o que é bom, porque você é um profissional autônomo, você é um advogado, você consegue ter maior facilidade de horário, estar presente, o que é muito bom. Meu escritório era aqui do lado, então a gente está sempre aqui. Graças a Deus eu conto com as meninas da administração, o Cláudio, a equipe formidável que auxilia no funcionar da máquina da igreja, que a gente sabe que o culto ele acaba, mas as coisas continuam acontecendo. Então vamos lá. O tema, que é: tenho uma profissão para manter o meu chamado, eu fui buscar em Deus a orientação, fui buscar uma base bíblica para entender mesmo aquilo que eu já queria expressar, mas não sabia como, e veio a mim o texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 28, que na minha versão, a primeira parte, que assim diz: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Acredito que toda pessoa em determinado momento, eu trouxe aqui a devocional por escrito, mas eu não vou me ater ao papel simplesmente não. Eu acredito que toda pessoa em determinado momento da vida, creio que todos vocês também passaram, você às vezes pode estar passando por isso, passa por uma dúvida, se questiona qual é o propósito da vida, qual é a razão da existência, o porquê que veio a este mundo, porquê que nasceu, e essa pergunta só tem uma resposta: é em Cristo que a gente obtém, é Jesus Cristo. Esse vazio existencial, ele só é preenchido por Jesus Cristo. Mas ser preenchido, ter um motivo, um propósito de vida,
simplesmente não basta. Não é uma resposta, porque você saber que você viveu, você vive, se move, existe por Cristo, por Deus, pelo propósito de Deus, isso não exime nós dos boletos que temos que pagar. Entendeu? Eu sempre falo isso. Então, dúvidas são muito normais. E ainda mais para, às vezes, o jovem que está na iminência de prestar o vestibular, um concurso, que está formando, às vezes, uma faculdade que abre um leque gigantesco para ele, não sabe se vai ser professor, não sabe se vai ser concursado, não sabe se vai ser, às vezes, um profissional autônomo, um profissional liberal. Aí a pessoa fica naquela, às vezes, sem saber o que faz, sem saber o que acontece da vida dela. Comigo não fora diferente, não. Né? Quando eu estava, desde o ensino médio, eu tinha uma vontade de ser, alguns até devem saber, eu queria ser bombeiro militar, oficial do Corpo de Bombeiro. E eu estudei para isso, mas eu vinha negando uma vocação minha que desde a mais tenra idade eu já demonstrava, que era a vocação para a advocacia, a vocação, né, para ser advogado. E isso é uma coisa desde novo que muito me acompanhou. Então, eu tive essa vontade de ir para outras áreas, eu fiquei em dúvida, prestei concursos para o Corpo de Bombeiro Militar do estado de Minas Gerais, do estado do Rio de Janeiro também, de semelhante modo, e para uma área totalmente diferente do direito, né? Embora lá você estivesse lidando com algumas matérias do direito, não era a área mesmo, propriamente dita, de um operador do direito, tal como é hoje a minha profissão. Quem me conhece desde criança sabe que eu nasci advogado. Eu nasci advogado. Seja pela capacidade argumentativa, seja pelo senso de justiça, pelo senso de proteção, de defesa do mais fraco. E não por ser filho de advogado, mas às vezes pela vontade do próprio Criador. Deus quando concebeu. E eu tive experiências, já depois de formado, que Deus confirmou essa situação, a ponto de uma pessoa me procurar e falar assim: Israel, Deus mandou para lá assim, vai no Israel, procure o Israel. Clientes que às vezes nem sabem que Deus falou, mas que mandou, porque Deus manda a provisão. A gente vive de milagre em milagre, né? Então, eu tive que passar por todo o processo para poder cumprir aquela vocação, o meu chamado, né? Que além de ser para a obra, minha vocação profissional, né? Que é a advocacia. Então, eu tive que me tornar um bacharel em Direito, tive que ser submetido e aprovado no exame da Ordem dos Advogados, e para legitimar o meu exercício, para legitimar de fato, né, tornar um advogado. E recentemente, isso não é vergonha falar, né, acaba que a gente vai distanciando, né, do propósito. Se a gente não busca, se a gente não está envolvido na missão, se a gente às vezes não busca o propósito por cima disso, porque as ocupações do dia a dia, ela vem. E agora, recentemente, passando por uma mudança do escritório, ainda mais. E eu tive uma palavra que Deus falou claramente comigo, foi na pregação que teve umas semanas atrás, uma manhã como esta, né, uma quarta-feira, do Compasso, que o reverendo Wesley foi boca de Deus e virou e falou assim: Deus não olha para o Israel e vê um advogado simplesmente. Deus olha para o Israel e vê um missionário dentro da penitenciária, um missionário dentro da delegacia, um missionário dentro dos fóruns do Tribunal de Justiça. Ele não olha simplesmente para Israel e vê um advogado. Isso é uma coisa que de lá para cá, eu já fazia isso. Quando eu atuava, às vezes, num flagrante na delegacia, a gente está lá de madrugada, às vezes é um momento de fragilidade muito grande, porque às vezes é um pai de família que comete um ilícito, às vezes não é porque tem uma conduta criminosa, mas às vezes porque comete um ilícito, às vezes até porque, enfim, por N fatores. E você vê aquele momento, ou às vezes, quando você lida com uma pessoa, que é o veso da sociedade que a gente fala, né, que realmente tem a aptidão voltada para o crime, e eu não tenho vergonha de virar e falar, e eu falo isso com todos os clientes, isso vai ficar registrado aqui, se perguntar para os meus clientes, eles vão confirmar. Eu viro e falo assim: olha só, antes de ser advogado, eu sou cristão. E é meu dever pessoal, como cristão, falar para você mudar de vida. Que isso não vai te levar a nada. Não entra nessa. Se você, olha só, eu sou advogado, eu não sou juiz. A pessoa já tem um juiz para julgar ela, que é o juiz da causa lá. Deus, ele não julga direitos.
né? Não é que ele não julga corretamente, ele não julga direitos. Direito, quem julga é juiz. Você pode até se arrepender, mas isso não vai eximir da consequência da aplicação da lei penal. Se você fez um ato, você vai responder por ele. Você pode se arrepender. Por quê? No mundo espiritual, e às vezes no mundo, vamos assim dizer, no julgamento perante Deus, lá ele vai julgar escolhas. E uma escolha que a pessoa tem, e às vezes eu falo isso porque às vezes ela às vezes é um crime de sonegação fiscal, às vezes é um crime, né, que a gente sabe lida muito com direito penal econômico, direito tributário, contra a ordem tributária. E eu falo o seguinte: você pode até se arrepender, mas isso não vai eximir, mas isso vai te limpar com Deus. Porque eu posso representar você aqui na terra e perante o tribunal de Cristo, e perante o tribunal de Deus. Quem te representa? O advogado perfeito, Jesus Cristo. E eu explico, e nessa hora eu já venho com a palavra, que eu falo que Jesus Cristo é o melhor advogado criminalista que já existiu. Conseguiu virar uma sentença de pena de morte em uma agachada no chão e uma desenhada. Eu queria ver o que ele escreveu naquela decisão dele, naquela sustentação dele no chão. Com uma frase ele conseguiu virar cabeça de centenas de juízes que estavam com a pedra pronta na mão. Ia sentenciar a mulher à morte ali. E Jesus Cristo concede através dele a atuação de Jesus Cristo perante Deus. Eu sempre falo isso com meus clientes: o perdão dos nossos pecados, porque sem ele não há quem vai falar por você. Se for subir na balança, você, por mais que você tente ser melhor, você não vai conseguir. Mas, se você passar uma procuração para Jesus Cristo, quem vai te representar é ele é santo. Então eu passo essa mensagem, quando eu falo assim, eu uso isso que eu vou abordar aqui inclusive, porque nesse contexto que Paulo fala isso, ele usou da estratégia de inteligência. E porque nós temos a profissão não só para manter o nosso chamado, e a obra do Senhor consequentemente, né? Mas para criar estratégias, né? Então não é em vão você estudar, você fazer um mestrado, você fazer um doutorado, porque isso tem um propósito de Deus às vezes, né? Então não é como eu posso falar, a dúvida que pode te interromper, que pode te parar. Eu pedi autorização para minha esposa para estar falando isso. Eu falei com ela: eu vou te citar no Café com Cristo segunda-feira. E eu falei com ela: a Sara, ela estava, quando formou, muito em dúvida em relação a qual área seguir, né? Hoje ela é arquiteta, arquiteta, né? Formada na Universidade Federal de São João del Rei, e ela estava muito em dúvida sobre qual área seguir. Da mesma forma que o direito, né? Ele tem direito civil, família, criminal, empresarial, imobiliário. A arquitetura tem arquitetura residencial, comercial, arquitetura de fazenda, enfim, tem vários tipos também. E ela não sabia. Eu não sei. Eu falei: olha só, você pode até não saber o que você vai fazer da sua profissão, mas à toa você não pode ficar. Você já tem um trabalho. Vai para a igreja evangelizar, vai distribuir panfleto na porta, porque o ID, pregar o evangelho e fazer discípulo, é uma ordem, isso já tem. Se a gente não fizer isso, a gente já está negligenciando, a gente não tem motivo para estar à toa. Para estar parado, eu não tenho emprego, às vezes você está desempregado ou não tem emprego, eu não vou fazer nada. Não, porque o trabalho nós já temos. O trabalho é trabalho, emprego é emprego. Quem é do direito do trabalho entende isso melhor do que eu. Então, isso me remete... Quanto tempo? Deixa eu ver aqui, não dá para ir, né? Isso me remete, né, a esse texto, qual é o contexto? Né? Que esta palavra que o pastor trouxe, Deus trouxe a mim através do pastor, que o Israel não é simplesmente um advogado, me fez refletir ainda mais sobre o testemunho que nós damos no meu escritório, o testemunho que é falado, que é pregado lá, porque eu tenho associados que olham para mim e, como eu sou o dono do escritório, eu sou o proprietário, né, o sócio lá, olha para mim e fala assim: eu tenho que seguir, eu que dou o tom. Então o que eu falo tem que ser repetido. Se eu falo coisa errada, vai ser falado coisa errada. Então, isso me fez refletir ainda mais. E Paulo, nesse contexto, né, do texto bíblico, do qual, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, Paulo se viu diante de filósofos gregos em Atenas. Esse era o contexto que estava quando ele falou isso.
Ele se viu diante de filósofos. Ele estava na Grécia quando ele falou isso. Ele estava em Atenas. Ele se viu diante de filósofos e ele começou a dar seu testemunho exatamente onde aqueles homens viviam. Ali, o povo grego, né, quem a gente estuda um pouco da história, a gente vê que eles são politeístas. Eles têm vários deuses. Né? A gente vê lá o pensamento dos filósofos antigos da Grécia. Enfim, é aquela coisa que faz a gente pensar, assim, nossa, mas é a cultura lá. E quando Paulo vem com uma cultura monoteísta, porque só existe um único Deus, né? Inclusive tinha um altar lá, a Bíblia, um texto que eu estava analisando, estudando, né? Um estudo mesmo, falou que tinha um texto que era ao Deus desconhecido, um altar ao Deus desconhecido. E Paulo conhecia o público. E Paulo, além de conhecer, ele sabia como pensava. Então ele sabia utilizar qual a estratégia a utilizar. Ele sabia qual o mecanismo para entrar e ganhar a confiança daquele povo para eles poderem falar. Ele entendia a paixão e o amor que os gregos tinham à razão, né? Tanto que a cultura grega, ela é a cultura que base, tanto que a gente vê greco-romano, romano-germânico, a gente vê que tudo está ligado lá. Principalmente as correntes dos filósofos. Então, quando Paulo fala, pois nele vivemos, nos movemos, existimos, ele apelou para o amor que os gregos tinham pela razão, a razão do pensamento, e que até citou um dos poetas gregos, quando ele fala, assim como diz os poetas gregos, de semelhante modo se aplica a nós também. Quando a gente tem a clareza do nosso chamado, que é ir de pregar o evangelho, fazer discípulos, a gente sabe que a base é isso. Não importa se eu sou advogado, se você é arquiteto, engenheiro, se você é gari, se você é vendedor de chup-chup, não importa. Mas se você tem a base, na mesa de Deus, vamos dizer, todo mundo tem o mesmo chamado. Ali não importa qual é a sua formação, importa se você está cumprindo o propósito de Deus. Então, a profissão é de extrema importância, né? Profissionalmente falando, que a gente tem um ofício nessa terra. É de extrema importância. Por quê? Precisa se alcançar, da mesma forma que lá do cafeicultor, a mesma forma que você precisa alcançar juízes, que você precisa alcançar empresários. E isso me remete a as experiências que a gente vai tendo, né? E eu lembro que uma vez eu fui ter uma reunião com um empresário, e o empresário de uma empresa até me chamou para trabalhar lá, e ele, a primeira empresa da Zona da Mata a abrir capital na Bolsa de Valor, empresa com faturamento milionário, e o rapaz foi logo quando deu o impeachment da Dilma, se não me engano, o Temer foi, e ele ficou naquela tensão, acho que foi perto disso. Ele, nossa, o mercado vai quebrar, não sei o que lá, ele ficou todo doido. Aí eu virei e falei assim, posso orar por você? Aí ele falou, claro. Ele levantou, pôs a mão no coração, eu orei. Depois daquilo, ele falava assim, não, Israel é gente boa, ele ora por nós. Então ele começou a ser assim, ora lá por nós, hein? Ora lá por nós. Eu falei, não, vamos orar. Porque tem coisa que eu falo, o advogado não faz milagre, mas o Deus que esse advogado aqui serve faz, ele é especialista. Entendeu? Então a gente tem umas experiências, igual quando a pessoa virou e falou comigo, mas por que você não faz concurso, meu filho? Né? Eu acho que todo advogado escuta isso. Por que você não faz concurso? Por que você não faz concurso? E por motivos diversos, a pessoa fala assim, por que você não vira promotor de justiça, né? As tias falam, né? Os familiares viram e falam assim, por que você não faz concurso público? É uma questão quando você entende o seu chamado, a vocação, né? E não porque não gosta, não porque não acha que advogado não presta, muitas vezes acho que até porque né? Infelizmente, se ela fala que advogado não presta, ela está falando mal de Jesus Cristo, essa pessoa, né? Porque Jesus Cristo é advogado. Então reveja o pensamento aí que vocês têm. Então, a pessoa virou e falou assim, por que você não faz concurso para promotor? Eu virei e falei assim, porque eu tenho muito mais, eu quero ser muito mais parecido com Cristo, que defende, do que com o diabo que acusa. A pessoa nunca mais falou para fazer concurso depois daquilo. Você tem ideia? O concurso para promotoria, sem condição. Né? Eu entendo o papel deles, né? Só uma piada interna. Mas, enfim. Então, profissionalmente falando, a gente tem essa necessidade, quando a gente compreende que por Ele nós vivemos, por Ele nos movemos e por Ele existimos, quando tem essa clareza, é muito difícil. Você me pegou já assim para poder falar nessa segunda-feira, depois de várias outras pessoas excelentes falarem.
Então, quando eu fui ler as devocionais, quando eu já vinha acompanhando para lembrar, aí eu fui ver, eu falei, pô, mas já falaram de Paulo construir as próprias tendas. Pô, esse primeiro texto que vem na cabeça. Eu conversei com meu pai, falei, pai, pastor Wesley me chamou para segunda-feira, tá lá, tá pregando, tá trazendo a devocional. E aí? Falei, Paulo construiu as próprias tendas. Eu falei, esse texto já foi falado. Então, joelho no chão, vamos orar, vamos buscar, para buscar onde que está, né? Falei assim, além de quem mais construía, né? As tendas aí, quem mais trabalhava. Pô, poder citar, mas nesse contexto, né, do chamado, de ter uma profissão que sustente o chamado, né, além das estratégias, que além da necessidade de nós mantermos o nosso chamado, sermos patrocinadores do reino, né, que é o nosso interesse, porque é uma bênção você poder construir uma igreja, é uma bênção você poder ofertar um carro para um missionário, porque nós não sabemos, às vezes a gente está dentro do nosso escritório, às vezes a gente está dentro das nossas casas, a gente não sabe que tem missionário lá, que precisa às vezes de um computador, às vezes para poder escrever uma mensagem, ou às vezes a gente não sabe. Eu lembro que uma vez eu fui numa igreja e um rapaz, ele era pesquisador e estava junto com uma aldeia indígena lá na Amazônia, na floresta amazônica, e eles falando, e eles mostrando foto que eles tinham que andar, o carro só chegava a um lugar, depois eles pegavam um barco, botavam o carro nas costas, o barco nas costas, subiam um pedaço a pé com o barco nas costas, depois botavam porque o rio não dava, e pregando o evangelho lá naquele meio daqueles indígenas, e a caminhonete deles quebraram, nesse caminho. A caminhonete lá, quando foi a última viagem de caminhonete. Meu coração doeu, porque eu falei, pô, eu estou aqui, se eu tivesse condição, dava caminhonete nova para eles. Né? E eu até assim, é importante a gente ter mecanismos para isso. Né? O pastor Wesley mesmo, ele várias vezes cita aqui nas pregações matinais, né, nas pregações de domingo, e vira e fala que teve um irmão lá de Derby, que ofertou para a igreja o sustento que ela pagaria 4 meses, ele ofertou para a igreja aquilo, por causa da pandemia, de igreja fechando. E Deus tem usado a graça conosco. Eu, como administrador, falo isso, que nós temos conseguido honrar e abençoar. Nós não estamos deixando de abençoar, mesmo nessa pandemia que a gente vem atravessando. E, finalizando, né, a questão do profissional em relação à importância de ter uma profissão para manter o chamado, além de de ser o meio pelo qual nós sustentamos a nossa família, né, a gente ter um ofício, porque o trabalho dignifica o homem, né, é de fundamental importância também para manter o chamado, o propósito da obra de Deus, o chamado. E independente das dúvidas que hoje pode haver no seu coração que está nos ouvindo esta manhã, ou do seu filho, ou do seu amigo, que você pode falar alguma coisa, independente das dúvidas que podem haver no seu coração, sobre qual área ou profissão escolher, sobre a incerteza de ser aprovado ou não no vestibular, ou no concurso público, ou se vai ser mandado embora ou se não vai ser mandado embora, não deixe que isso pare o movimento que realmente importa, que é o que o nosso Deus soberano escolhe fazer por nosso intermédio, porque Ele faz através de nós, Ele faz pelo nosso intermédio. Se você, na sua dúvida, se trancafiar e não cumprir o propósito, não deixa a dúvida te parar. A obra não pode parar, o reino ele não para, o reino ele não pode parar. Amém. Se você não clamar, as pedras clamarão por ti, mas poxa, se você tem a missão, se você tem o privilégio de servir a este reino, a qual nós pertencemos, independente de crise, governo, seja o que for, né? Nós estamos aqui na terra, não sejamos às vezes, como é que o pessoal fala, demagógicos, né? A gente está aqui, nós temos que votar, nós temos que pensar, sim, né? Nós temos que sair cedo, acordar, trabalhar. É em vão se o Senhor não guardar, mas a Bíblia não fala, não saia, não acorde cedo e não vá dormir tarde, não coma o pão se for difícil. A Bíblia não manda fazer isso, né? Os passarinhos, né? Eu estava falando outro dia com os meninos lá, os meninos no parque, inclusive o seu menino estava lá, o Maicon também aqui no Parque Alfred. Eu falei com eles isso, falei, olha, é obrigação trabalhar, acordar cedo, ser um bom aluno, seja o que for, é obrigação, porque se vocês querem, né, o caso lá eu estava eles perguntaram e eu estava falando sobre a questão de casamento. Eu falei assim, olha, se vocês, estava até lá o Samuel, né, é o Samuel que está no som ali também, ele estava lá também, e eu falei isso aqui, eu falei assim, olha, trabalhar é obrigação. Aí até o Luiz, nosso baterista, virou e falou assim, meu pai falou um negócio, que o passarinho ele não deve nada para ninguém.
E ele sai todo dia de manhã para ajudar os outros a acordar. Vai cantar, vai fazer o papel dele, sai para voar. E é verdade. Então, a Bíblia não fala para não trabalhar, porque é através do trabalho que você vai poder sustentar a obra, manter o chamado, o movimento da obra. Você vai conseguir criar pontes. Às vezes, Deus vai usar a tua profissão como pretexto para alcançar vidas. Né? Eu conheço um caso de um pastor, né, que anteriormente foi professor, advogado, e que foi usado por Deus para ganhar a vida de um magistrado. E eu virei e fiquei pensando, eu falei, puxa vida, se Deus fez a vida inteira, o propósito deste homem ser para ganhar a vida de um magistrado, glória a Deus. Porque ele usa, né, inclusive até lembro do meu pai, que meu pai ele é pastor da igreja metodista, tem mestrado em direito, 3 pós-graduações, e está lá servindo a Deus no interior de Caiana, né? Igreja abençoada. O pastor teve a chance de ir lá, não sei se o pastor Carlos conhece também, mas teve o pastor Wes, a gente teve lá a oportunidade de estar lá. Igreja abençoadíssima, muito carinhosa e amorosa com os pastores, e igreja que honra o pastor mesmo. E meu pai esteve na cidade, quando foi nomeado para lá, esteve com o juiz e falou assim: excelência, inclusive eu sou colega, sou operador, sou pastor, mas eu sou advogado, sou mestre em direito. O juiz da cidade já olha, então você gera aquela ponte, né? Da mesma forma, às vezes a pessoa não sabe, mas você, por saber como é a cultura daquela pessoa, daquele meio, por você trabalhar, por você ter estudado, ou você ter uma formação, uma vida, você fala a língua da pessoa, você vai ganhar a pessoa para Cristo através da sua experiência adquirida através do seu trabalho. Então, está fazendo sentido, meus queridos? Amém? Está fazendo sentido? Glória, está fazendo sentido aí? Manda um like aí, escreve nos comentários aí, né? Amém. Você está fazendo sentido, dá um feedback, né? Então, não deixa a dúvida parar. Se você não sabe qual é a área que você vai seguir, se você não sabe, primeiramente, busque no Senhor, né? Qual é a área, a resposta certa, porque em Provérbios fala que o coração do homem pode fazer planos, não é proibido, ele pode fazer planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Então, planeje, porque se for, Deus vai abençoar. Então, mas tem que fazer planos, né? Uma pessoa que perde a capacidade de sonhar, de fazer planos, tem alguma coisa errada. Tem que ser visão, o cristão tem que ser visionário. Então, não deixe a dúvida te paralisar, o medo do desconhecido paralisar, né? Os desafios, eles virão independente de qualquer área, seja na missão. Desafio está aqui, né, para aprimorar a nossa fé na perseverança. Então, isso até me lembra a pregação que a Michele, a esposa do pastor, né, no início do ano, ela trouxe a respeito disso, né, das provações, né, e que a gente é aprimorado nas provações, na perseverança, através da perseverança. Então, não deixe, porque você não pode parar o movimento que é o reino de Deus, ele é dinâmico. Se chega em você a corrente elétrica, imagina com a corrente elétrica, você chega e você não está conectado, ela vai parar em você, ou vai passar para o próximo, não querer perder a sua posição no reino. Né? O reino é para aqueles que trabalham para o reino, né? Verdade seja dita, né? Paraíso é paraíso, mas o reino, ele é adquirido por meio do esforço. Então vamos trabalhar. Se você não sabe o que é, vem para a igreja, vai evangelizar, vai pregar, né? Vai o pastor lá no ponto missionário, na congregação, pede lá, se você toca algum instrumento, se aliste nesse exército, né? Agora fica lembrando, no exército de Cristo, aliste-se já, é muito bonito na camiseta, mas é difícil você entrar e se alistar para valer, né? Porque o pastor precisa, a gente precisa entrar com essa mentalidade do reino, de prestar mesmo como um corpo. Então, pastor, essa mensagem que eu queria trazer para a igreja. É essa mensagem que eu queria trazer para o Café com Cristo. Desculpe aqui se fui prolixo, se fui às vezes para poder entrar bem, né? Eu falo que a repetição ela é didática. É para a pessoa mesmo entender. Se você está em dúvida, agarra no Senhor, mas não para, porque o propósito às vezes, qual é o meu propósito? O que eu vou fazer? Ele vem no movimento. A minha irmã, ela teve o ministério dela com crianças ativado, fazendo pedagogia, pós-graduações, quando ela começou a dar aula de escola dominical aqui na igreja, para as crianças. E não só isso, eu
vi que eu era para ser advogado, acompanhando o meu pai, que tinha nos programas Um Dia para Jesus, que levava à faculdade, e eu, no ensino médio, ficava acompanhando aquilo lá. Eu era criança, eu via meu pai, o pastor Josué, né, os dois advogados, meu pai levava o vadimécum, sentava lá e tirava a consulta, ele e a doutora Késia também. Né, eu lembro dos Dias para Jesus quando eu era criança, eu estava na quadra brincando de bola com o pessoal, mas eles estavam lá, e eu acompanhava, muitas vezes eu estava junto. Então, a igreja, ela é um berço, ela é também um start de despertamento para muito ministério. Ministério que chegam a se manifestar também através de profissões. Tem tempo, hein? Só fazer uma citação, tá? Sem demorar muito. Tem um vídeo de eu não sei agora, eu lembro que eu vi uma vez na Rede Super, a Sara sempre deixava ligada lá, eu vi um pastor, falava assim, qual é o seu chamado? Aí vi um pastor assim, e falava assim, imagine no julgamento, virava e falava assim, aí mostrava uma pessoa, imagina que é pastor Wesley, falava assim, pastor Wesley, ele, não, eu sou Wesley, mas eu sou contador. Ele, pastor Wesley, porque você renunciou o meu chamado, você se tornou contador, 723 mil vidas deixaram de ser salvas. Aí, ia para outro, ele, médico ou psicólogo Jefferson. Não, eu sou pastor, não, quase a mesma coisa, né? Mas ele falava assim, psicólogo Jefferson. Opa, peraí, Deus, eu sou pastor. Foi porque você foi assim, você não atendeu o meu chamado para psicologia, você deixou de tratar fulano, ciclano, beltrano, que ele sozinho ganharia cada 1 milhão de vidas para Jesus Cristo. Isso é pauleira, né? É pauleira ouvir um negócio desse. Deus livre e guarde. Aí chegava assim, Senhora Maria das Graças, porque a senhora ouviu o meu chamado, a senhora se dedicou ao lar para ser dona de casa, e por causa da senhora ter aceitado o meu chamado, você criou um filho que é pastor, que foi utilizado para ganhar uma nação para Jesus Cristo. Serva boa e fiel. O vídeo é mais ou menos isso. Venha receber o seu galardão. É mais ou menos isso que mostra. Pessoas que ouviram o chamado correto, que tem pessoas que são chamadas para ser médicos, para serem advogados, para serem juízes, e tem pessoas que são chamadas para serem pastores, evangelistas, missionários, de dedicação exclusiva, né? Vamos assim entender. Então, é isso, pastor, muito obrigado pelo convite. Desculpa aí como eu posso falar, né? Esse papo que é muito advogado, é difícil parar de falar, né? Então, te agradeço aí. Vou tomar um gole de café aqui. Amém. Glória a Deus. Nosso momento de bate-papo agora. Pastor Carlos, não é isso? O Israel, ele está aqui para tirar todas as dúvidas isso, hoje. Nós vamos tirar as dúvidas com ele aí, né? Mas glória a Deus pela palavra, né? E até é interessante ali o que Israel falou, que na igreja ali, tanto ele quanto a irmã dele, eles descobriram ali o chamado deles, né? Tanto para a vida profissional, quanto ali para a vida ministerial. Eu até lembrei aqui da Laura, minha esposa, né? Tia Laura, né? Que começou ali dando aula também na escola, ali na escola dominical com crianças, e depois ela se interessou por aquilo, e fez ali magistério, fez pedagogia, psicopedagogia, fez pós-graduação, tem mais uma, eu não lembro, né? Mulher foi estudando, né? Eu fui só ativando, vai minha filha, estuda, né? Sempre incentivo ela a estar ali estudando, porque creio que o reino de Deus, ele precisa de pessoas instruídas mesmo. Pessoas que possam entrar em lugares que eu e o pastor Wesley às vezes não vamos entrar. Lugares que hoje o Israel entra, que a gente às vezes não vai passar nem na porta, né? Ou se passa fora, que a gente passa na porta, né? E nem quer entrar ali dentro, né? Porque quando a gente entra para resolver algum problema, eu não estou querendo, né? Então não quero ter problema. Mas é o lugar onde Deus tem colocado, né? E eu pensando aqui, veio aqui à mente Deus falando sobre a graça, né? Porque hoje o Israel, como ali sendo um advogado, sendo alguém que está ali dentro, ele também é um servo do Senhor, mas ali também ele precisa ter ali, tanto seguir a lei, mas também exercer a graça de Deus ali, exercer ali essa graça maravilhosa, e ali também olhar para as pessoas com um olhar de graça. E eu imagino que isso seja difícil, né? Tem hora que, porque a gente às vezes fala olhar com um olhar de graça, mas quando a gente está passando por um problema, alguém que nos magoou, alguém que chateou, é difícil. Mas nós precisamos fazer isso, ter esse olhar de graça. E eu queria que o Israel falasse um pouco sobre isso, porque creio que teve vezes que você teve que ter esse olhar de graça,
Mas às vezes ali tinha aquela luta interna, né? Será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? E Deus ali ministrando, né? Tem um olhar, tem esse olhar de graça e que você possa seguir, né? Porque é uma vida. É porque eu também morri por essa vida, né? Paguei o preço também. Que você falasse um pouco sobre isso. Tem muitos casos, né? Eu vou escolher um porque eu já falei demais. Eu não posso entrar em detalhes, mas eu tive um caso com a família me chamou no final de semana, um caso, né, criminal numa comarca aqui perto, que o rapaz, por ser dependente químico, acabou cometendo um ilícito. Né? A primeira reação que a gente tem é, poxa, né, como qualquer cidadão, assim, pô, o cara cometeu o ilícito, ele tem que pagar por aquilo. Mas a graça, quando a gente olha e fala assim, poxa, aquilo é uma vida, ele tem recuperação. Eu acredito na recuperação que Jesus Cristo pode trazer, e eu posso ser instrumento de Jesus Cristo para poder alcançar a vida do rapaz. Então, isso, inclusive, o meu assistente também, ele falou assim, tem um porquê, não é possível, como é que esse caso veio parar? Eu falei assim, a gente pode ser instrumento, às vezes Deus está usando isso para mudar a vida. E até despachando com a juíza do caso, né, quando a gente foi entrar com um pedido de revogação da prisão preventiva dele na comarca, nós estivemos despachando com a juíza, e falamos o seguinte, falei, excelência, ele não é criminoso. Né? Foi até um caso muito semelhante que eu contei para vocês antes de começar. Ele não é criminoso, pelo contrário, ele trata-se de uma pessoa extremamente capacitada, ele é habilidoso, é empregado, tem emprego fixo, é primário, a situação dele é essa, e precisa de tratamento e de ajuda. Não basta simplesmente colocar ele na penitenciária, manter ele preso, porque isso não é o caso, isso não vai ajudá-lo a transformar, porque ele está precisando, é um grito de socorro, e está agravando a situação dele. Então, essa administração que a gente tem que olhar e fala assim, eu até brinquei, né, logo no início, no introito do Café com Cristo, eu falei assim, que cada advogado, principalmente o criminalista, ele é um pouco cristão, até mesmo quando ele não acredita em Deus, né? Quem fala muito isso é o Dr. Mário de Oliveira Filho, lá de São Paulo. Ele fala que cada advogado criminalista é cristão, porque ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado, né? E assim a gente também a gente ama, às vezes, tem que amar, a gente se entende, às vezes, a pessoa, mas a gente discorda completamente, né, do ato. A gente defender, os advogados, quando defendem uma causa, ele não está passando a mão na cabeça, pelo contrário, ele só quer que aquilo seja respeitado, que haja a justa observância das leis, para que seja justamente aplicada a lei, né, que seja devidamente seguido o processo, garantido, contraditório e tal. Então, quando a gente fala assim, da graça na profissão, é quase que rotineiramente, até mesmo quando a gente aceita um caso, que hoje é chamado pro bono, né? Que a gente meio que oferta isso para a pessoa. Quando a pessoa vira, eu lembro quando um rapaz me procurou, num dia eu entrei no fórum para ver um processo, ele, você é advogado? Porque eu tenho uma audiência. Aí eu olhei, mas é agora, está acontecendo a sua audiência. Eu falei, o que aconteceu? Não, a mulher está querendo tirar minha filha. E ele tinha a guarda, a mulher havia abandonado a casa, deixado ele com a criança. Eu falei, não, vamos lá. Na hora que eu entrei, eu falei, deixa eu entender o que está acontecendo. Aí eu me inteirei do caso. Aí eu falei, filho, você tem condição de pagar alguma coisa? Ele, olha, eu vendi minha máquina de lavar. Eu falei, não preocupa não, vamos lá. Fizemos, administrei, no final a gente conseguiu manter a guarda para o pai. Eu estava com outra estagiária, a estagiária foi para o corredor do fórum chorando, não tenho estômago para isso não tenho estômago para ver isso. Totalmente emocionado, ele me abraçando e chorando igual uma criança. Né? Por quê? Se a gente olhasse, às vezes simplesmente pelo... O recurso não é o propósito, né? Eu falo isso, é o propósito. A advocacia é muito mais do que o retorno financeiro, é um propósito, né, de mudar vidas, é um instrumento de transformação social, meu modo de ver a advocacia. E eu encaro a responsabilidade como tal, porque eu falo assim, eu falei brincando, né, de ser uma profissão, né, no mundo privado, que é uma das mais importantes, eu sei que existem várias outras, mas eu viro e falo assim, que o advogado ele é indispensável à administração da justiça, porque a Constituição fala isso, né? Foi a única profissão no seu mundo privado, que mesmo sendo privada, ela exerce mundo público, ou seja, ela foi elevada a um caráter constitucional, uma profissão que é no exercício privado elevada a um caráter constitucional, por ser indispensável à administração da justiça.
Então eu falo, se somos indispensáveis, nós temos um propósito, e esse propósito, às vezes, ele precisa ser mais do que ficar em casa dormindo de madrugada. Precisa ser mais do que não aceitar uma causa ou um choro em razão de dinheiro, porque a pessoa às vezes não tem condição. Então, finalizando a linha, o exercício da graça, ele é diário, o exercício. Porque se você não tiver um olhar de graça, tal como Cristo teria, porque se não tivéssemos um olhar de graça, não aceitaria-se causa para defender, não haveria defesa, né? Então, é minha conclusão. Essa aí a gente tem que ter esse olhar de graça. Somos pequenos cristos, né, cristãos no exercício da advocacia. Graças a Deus, que manhã abençoada aqui na casa de Deus, em nosso Café com Cristo. E nós vamos com música, não é isso? Vamos louvar a Deus e logo após voltaremos com os aniversariantes do dia. Homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Em toda a terra, novo som se ouvirá. Dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Em toda a terra, novo som se ouvirá. Te louvar,
Hoje nós estamos no dia 30 de novembro de 2020, nesta segunda-feira, e nós queremos cumprimentar o nosso irmão Gessé Pereira Coelho, o irmão João Gabriel Pereira, a irmã Terezinha Maria de Paula, o nosso irmão Cefas Dutra Farina e o irmão Eduardo Mata Vieira Silva. Nós abençoamos o seu dia, declaramos sobre a sua vida a graça de Deus. Ó Pai querido, Pai amado, nós abençoamos em nome de Jesus Cristo todos os aniversariantes desse dia, que o Senhor conceda a eles e elas, ó Deus, vida e vida plena e abundante, em nome de Cristo. Amém e amém. Nós passamos agora para a nossa central de oração e intercessão. Estaremos orando agora por todos os pedidos, os pedidos que estão em nosso chat. Convidamos o nosso irmão Israel para que esteja clamando a Deus, colocando todas estas situações diante do Deus Todo-Poderoso de Israel. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, Deus, Tu que sondas e conhece cada pessoa, cada pedido, Deus, que foi aqui colocado nesta manhã, Deus, o Senhor sonda o coração, o Senhor conhece antes mesmo de pedirmos, Deus. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor possa, Pai, estar mandando a provisão, que o Senhor possa estar mandando, Senhor, um anjo, Pai, de cura, Pai, um anjo, Senhor, Pai, com a solução, Pai, atenda o pedido dos Teus filhos e filhas nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, toca nos corações, Pai, alcance, Pai, limpe toda a dúvida, Pai, que porventura tenha ficado, Pai, dos filhos, Pai, dessas senhoras que oram aqui, Deus, das filhas, Deus, Pai, que às vezes estão perdidos, Deus, sem saber, Pai, qual caminho seguir, Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, Pai, nós queremos pedir, Pai, para aquela pessoa que está às vezes desempregada também, Deus, abra a porta de emprego, Deus, que o Senhor possa, Pai, ainda esta semana, Pai, no encerrar desta semana, trazer a existência, a bênção, Senhor, Pai, nós cremos na Tua provisão, Pai, a Tua palavra fala, buscai primeiro o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Deus, Pai, nós estamos aqui buscando, nós estamos aqui clamando, Senhor, Pai, a Tua palavra fala para não andar ansioso pelo que há vez de comer e de beber pelo dia de amanhã, Deus, porque o Senhor sabe das nossas necessidades, Pai, levanta a provisão para os Teus filhos, Pai, prospera os filhos da Tua igreja, dessa aqui, da Igreja Metodista Central em Juiz de Fora, Pai, no Brasil e no mundo, Senhor. Aleluia. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós queremos clamar, Pai, por cada pedido, Pai, em fé depositado, Pai, nesse chat, Pai, enviado pelo WhatsApp, Pai, ou por outro meio, Deus, nós queremos Te pedir, em nome de Jesus Cristo, desde já, que o Senhor possa, Pai, com a Tua mão de graça, Pai, recebê-los, Deus, Pai, em nome de Jesus Cristo, é o que nós oramos, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós clamamos e já Te agradecemos pelas respostas, Pai, a tempo, Senhor, que o Senhor há de prover, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Graças a Deus. Nós queremos te convidar para a nossa live de oração e intercessão, hoje às 18 horas, quem estará ministrando é o pastor Oswaldo Júnior, de Jardim Camburi, lá no estado do Espírito Santo. Ele vai estar ministrando poderosamente ao seu coração, hoje, impreterivelmente, às 18 horas. Israel, muito obrigado pela sua estada conosco nesta segunda-feira. Por favor, as suas considerações finais. Eu queria agradecer mais uma vez o convite, estar aqui nessa manhã, nesse dia, compartilhando deste café, feito com muito carinho pelo nosso irmão Faustinho, Vamos honrar a vida do nosso irmão. E pastor, muito obrigado, E pastor Wesley também, eu agradeço, é sempre um prazer, estar na presença, dos pastores, quem eu tenho muito mais para aprender, tenho grande admiração e como eu posso falar, afeição, eu gosto muito, amo os pastores, e é um prazer estar podendo servir a igreja, sendo pastoreado por ambos os pastores. Muito obrigado. Graças a Deus. Eu gosto sempre de ressaltar que o Israel
é filho do nosso amigo, pastor Renato, e é neto da irmã Inara. A irmã Inara, que é uma mulher fantástica, uma mulher de Deus, que sempre se dedicou, se esmerou ali na Igreja Metodista Central em Belo Horizonte para receber as pessoas. E a irmã Inara podia ser quem for, podia ser a pessoa pobre, maltrapilho, ou a pessoa extremamente bem vestida, sempre a irmã Inara recebe com um sorriso e com uma alegria, sempre um sorriso nos lábios e uma alegria muito grande no coração. A irmã Inara é uma bênção, que Deus continue abençoando a nossa irmã Inara, né? A Inara, que é uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Carlos, por favor, as considerações finais. Amém, glória a Deus. É um dia abençoado, amanhã poderosa aí, com essa mensagem que eu creio que Deus falou poderosamente ao teu coração, e que você possa, né, exercer aí o seu chamado, né, para a missão, aonde você trabalha, entendendo que ali é o seu campo missionário, e que você possa ser ali luz, ser sal, ser a diferença ali que as pessoas precisam, e assim vidas e mais vidas venham se curvar aos pés de Jesus Cristo, reconhecendo Ele como único e suficiente Salvador. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Graças a Deus, nós louvamos a Deus pela vida do Arthur, que está na tecnologia, o Samuel no som, né, o Faustinho, né, o Elisandro, que aí preparou o café e a mesa para nós, e você que esteve nos acompanhando, que Deus abençoe. E hoje às 18 horas nós temos a nossa live de oração e intercessão com o pastor Oswaldo Júnior, e você não pode perder. Oremos ao Senhor. Ó Pai querido, Pai amado, nós te louvamos por mais um Café com Cristo, que o Senhor nos conceda uma semana de muita graça e vitória, e que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor sempre eterno e eterno de Deus, e a graça do Paráclito Divino, o Espírito Santo, esteja convosco hoje para todo sempre. Amém e amém. Você esteve no seu Café com Cristo, uma colherzinha de fé, de esperança, amor e avivamento, logo no início do seu dia, o companheiro fiel de todas as manhãs. Nós retornaremos hoje às 18 horas, com a nossa live de oração e intercessão. Que Deus nos abençoe e que a paz esteja convosco. Je suis fiel Salvador, nosso refrigério domina sobre tudo e todos nos rendemos aos teus pés. Libertador, como o Cordeiro se entregou, vencesse a cruz e a morte. Foi por amor ao pecador que ele se entregou, foi por amor. Bendito seja o Senhor nosso Deus, que faz maravilhas, nome bendito e glorioso. Toda a terra está cheia da tua glória. Declare: bendito é o nome do Senhor. Bendito seja o Senhor nosso Deus, que faz maravilhas, nome bendito e glorioso. Toda a terra está cheia da tua glória. Você pode louvar ao Senhor com palmas. O nome dele é santo, maravilhoso. Ele é nome sobre todo nome, e ele está aqui nessa noite. Rei dos reis, je suis fiel Salvador,
nosso refrigério, domina sobre tudo e todos nos rendemos aos teus pés. Ele é o nosso libertador, libertador. Como o cordeiro se entregou